microRNA e sua biossíntese. O microRNA, ele é uma molécula muito pequena, por isso o nome. É um RNA de fita simples e ele contém apenas de 19 a 25 nucleotídeos. Então, ele tem os nucleotídeos igual ao RNA comum, só que com a diferença que ele é uma molécula bem curtinha. O primeiro microRNA ele foi identificado no nematóide, esse Mirlin-4 aqui, e a partir daí milhares de outros microRNAs já foram identificados, em várias espécies, inclusive no homem. Bom, qual é a função do microRNA? Isso é muito importante para que a gente possa entender o papel principal que se tem observado dessas moléculas no nosso organismo. Os microRNAs, eles não são codificadores de proteína. Coloquei aqui para vocês. Então, eles não são usados para serem lidos pelos RNA ribossômicos e formar proteínas. Eles não codificam proteínas. Bom, então, professora, qual é o papel desses microRNAs no nosso organismo? Eles, na realidade, são reguladores pós-transcricionais. Como assim? Olha que interessante. O nosso organismo, ele, a partir da informação que está no DNA, essa informação ela pode ser convertida em uma proteína, por aquele caminho que a gente viu lá da sequência DNA, RNA, proteína. Só que, às vezes, a informação que está no DNA produz uma proteína que não é interessante para o nosso organismo, uma proteína oncogênica. Então, o organismo ele se estruturou para regular a produção dessas moléculas que não são desejadas, ou, na realidade, para inibir. Então, o microRNA é um regulador pós-transcricional. Lembra a transcrição? Transcrição é DNA e RNA. Então, no nosso organismo, muitas vezes, nós temos moléculas de RNA que são capazes de produzir proteínas oncogênicas. Mas as moléculas de microRNA vão lá e silenciam esses RNAs oncogênicos, porque elas são reguladores pós-transcricionais. É bem o que o exemplo está mostrando aqui. Vamos entender essa figura? Olha que legal esse esquema. Aqui, ó, em rosa, é a sequência de um RNA mensageiro, aquele que a gente falou que é a base para a produção de proteínas. A cada 3 é a informação para inserir um aminoácido, a cada 3 nucleotídeos. Em roxo aqui, ó, essa molécula é o RNA ribossômico. Então, no citoplasma, ou aderido ao retículo endoplasmático rugoso, o ribossoma encontra o RNA mensageiro e começa a correr sobre ele, produzindo moléculas proteicas. Só que, se essa proteína for uma proteína que não é interessante para o nosso organismo, tem informação no DNA, mas eu não quero essa proteína sendo produzida, o nosso organismo conseguiu uma maneira de controlar isso, através desses microRNAs muito recentemente identificados pela ciência. Então, esses microRNAs se ligam, fazem um pareamento com a molécula de RNA mensageiro e bloqueiam a tradução de proteínas. Então, eles fazem um bloqueio na tradução, ou seja, impedem que o RNA ribossômico continue correndo no RNA mensageiro. Ele está lá ligado, travando. Eu gosto de exemplificar, sei lá, com um zíper. O zíper está correndo bonitinho. Se de repente eu pegar alguma coisa, sei lá, uma agulha com uma linha e fazer um bloqueio nesse zíper, eu vou ir só até um ponto, não é? Eu não vou conseguir seguir até em cima. Então é isso que o microRNA está fazendo. Ele está fazendo um bloqueio nesse caminho, que a gente deu o exemplo do zíper, mas que é no caminho do ribossomo. Ribossomo bloqueado, não tem proteína produzida. Então é um controle fino. Olha que legal. Mesmo que no nosso DNA tenha um gene que produza uma molécula proteica que não é bacana, por exemplo, uma molécula proteica que vai formar um tumor, uma proteína oncogênica, mesmo que essa informação esteja no nosso DNA, o próprio DNA produz sequências muito curtinhas, que são os microRNAs, para inibirem a tradução desse sinal. A proteína não é produzida no final. Então, de uma forma bem rápida, bem simples, entender os microRNAs é isso.
Então, eles são reguladores pós-transcricionais. Eles regulam o processo de tradução das proteínas. Bom, já foram identificados no genoma humano aproximadamente 1000 moléculas de microRNAs. Então, mostra para a gente essa informação que realmente esse mecanismo de regulação ele acontece no nosso organismo e ele acontece de uma forma muito eficaz. E aí vale uma coisa para a gente pensar. Eu já vi muito na mídia falando, as pessoas acabam usando de forma errada alguns dados da ciência. Então, uma vez eu reconhecer uma sequência no genoma que pode produzir um câncer, não adianta a população sair fazendo essa avaliação para ver se eu tenho, se eu não tenho, porque ter a sequência no genoma de uma proteína oncogênica não significa necessariamente que eu vou ter o câncer. O nosso organismo tem mecanismos eficazes para fazer esse controle. E os microRNAs controlam de uma forma bem bacana e fazem esse controle na LLC, que é o que a gente vai entender ao longo dessa palestra. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esses microRNAs. Então, já foram identificados aproximadamente 1000 no genoma humano, e eles perceberam que a expressão alterada desses microRNAs estão relacionados a diversos tipos tumorais. Então, aqueles pacientes que acabam produzindo menores quantidades de microRNA, eles desenvolvem tumores. Então, alterações nessa produção de microRNA está relacionada à formação ou não de alguns tipos de cânceres. Em humanos, 50% dos genes estão localizados em sítios genômicos associados ao câncer. Então, a gente já tem aí, daqueles 1000 identificados, muitos ainda não se sabe o papel exato deles, mas 50 deles estão relacionados a essa questão de bloquear proteínas oncogênicas. Outros bloqueiam outros tipos proteicos. O que a gente vai falar nessa palestra, MIR15A e MIR16-1, eles estão situados no cromossomo 13q14. Por que eu trouxe isso para vocês, essa informação? Por que ela é importante? Esse cromossomo 13q14 é uma região que está deletada em mais da metade dos pacientes com LLC, com leucemia linfocítica crônica. A partir daqui, vamos combinar o seguinte: toda vez que eu for falar de leucemia linfocítica crônica, eu vou me referir a essa doença somente como LLC, para ficar mais dinâmico. Então, vocês já sabem o que é, né? Então, esse cromossomo 13q14 está deletado em mais da metade dos pacientes com LLC. O que significa dizer isso? Se o 15A e o 16U, os microRNAs, estão nessa região e essa região foi deletada, mais da metade dos pacientes com LLC tem uma expressão reduzida ou ausente de microRNA 15A e 16U. E aí a gente vai entender essa associação com a doença, que já foi identificada. A associação de microRNA com a LLC foi descrita pela primeira vez em 2002. Bom, e se a gente pensar em termos de ciência, isso é muito recente. Então, de 2002 para cá, tem muito estudo tentando identificar a opção de se usar esses microRNAs como biomarcadores de prognóstico. Bom, vamos lá. Eu adoro esses esqueminhas, tem muito aluno que corre disso aqui, mas vamos com calma nessa parte para a gente conseguir entender como que o microRNA é produzido na nossa célula. Então, nesse esquema aqui, ó, a gente tem aqui o núcleo, né, a membrana nuclear, então aqui dentro do núcleo, e aqui a região do citoplasma. Então, vamos lá na síntese do microRNA. Então, o gene do microRNA está contido na molécula de DNA, no nosso DNA. A gente viu que no 13q14 estão o MIR15 e o MIR16, mas aqui é um exemplo genérico, então tá lá o gene do microRNA. A polimerase vai fazer a leitura disso aqui e a gente vai ter a produção de um primicroRNA. Então, todo aquele caminho que não nos interessa aqui, de enzimas, processo, o DNA foi convertido em um primicroRNA. Esse primicroRNA tem, esse primicroRNA ele tem uma caudazinha aqui,
ainda é dupla fita, estão vendo? E tem uma alça. Essas regiões aqui são importantes porque RNA já é uma molécula muito instável. O microRNA, por ser uma molécula muito pequenininha, é altamente instável. Então, essas regiões aqui servem para estabilizar a molécula, para dar uma certa estrutura, estabilidade, para que ela consiga chegar lá no citoplasma, onde ela vai fazer a regulação da tradução pós-transcricional. Então, o primicroRNA vai passar por um complexo enzimático que é chamado de brocha e vai ser convertido em pré-microRNA. Perdeu aquela caudazinha aqui, ó. Esse pré-microRNA ainda é dupla fita, ainda tem a alça, sai do núcleo, então atravessa a membrana nuclear por uma proteína, esportina 5, para que ele possa atravessar aqui facilmente. Chega no citoplasma, vai ser metabolizado por um complexo enzimático agora chamado de dícer. Esse complexo enzimático dícer vai remover essa alça. E a gente passa a ter nesse momento um microRNA duplex. Esse microRNA duplex é novamente, por que tem aqui duas fitas? Para manter estabilidade, que é o que a gente comentou. Então, esse microRNA duplex, ele vai ser transformado em um microRNA maduro, que nada mais é que perder uma dessas fitas. O microRNA maduro no citoplasma vai então exercer o seu efeito de controlar esse processo de produção de proteínas, de tradução proteica. Esse controle pode acontecer de duas maneiras. Vamos começar por esse aqui de baixo. O controle pode acontecer por um pareamento perfeito entre a sequência de bases do microRNA curtinho com a sequência de bases do RNA mensageiro. Então, se o pareamento de ambos for um pareamento perfeito, vai ocorrer degradação do RNA mensageiro. Ele vai ser quebrado, todo clivado. RNA mensageiro clivado, quebrado no citoplasma, não vai conseguir produzir proteínas. Esse é o pareamento completo. Agora, o microRNA pode ser que não consiga se parear completamente, exatamente base com base, com o RNA mensageiro. No caso do pareamento imperfeito, incompleto, não vai ocorrer degradação do RNA mensageiro. Vai ser semelhante ao exemplo que a gente mostrou naquela figura anteriormente. Vai ocorrer simplesmente repressão do processo de tradução. O microRNA ele vai ficar ligado ao RNA mensageiro, junto com esse complexo enzimático de Koch-Risk, que vem para estruturar toda essa ligação. Então, é microRNA ligado ao RNA mensageiro, impede que o ribossomo corra por aquela molécula. Então, vai reprimir a tradução sem degradar o RNA mensageiro. Mas em ambas as situações, pareamento perfeito ou pareamento imperfeito, o RNA mensageiro não vai produzir a proteína que produziria na ausência desse microRNA. Então, o microRNA inibe a síntese daquela proteína.